Vamos falar um pouco hoje aqui para a história da erva mate, para a Rádio do Mate, neste podcast, com o Diogo Endes, sobre a questão da cerveja e do chopp de erva mate. É isso mesmo, Buenas? Bem-vindo aí a compartilhar conosco um pouco desse conceito, desse conhecimento de um mestre cervejeiro. É isso, Buenas? É isso, Dinei. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, por a gente estar falando sobre dois produtos que, para nós, especialmente para mim, né, especialmente, eu falo aqui que são extremamente importantes. A erva mate, né, que está presente no nosso chimarrão no dia a dia. Eu sou de familiares gaúchos que têm bastante essa tradição. Você está tomando mate? Eu não estou nesse momento, mas a gente tem essa tradição de tomar mate com muita frequência, ou quase todos os dias, né? Pelo menos pela manhã, à tarde eu não tenho tanto esse costume, mas pela manhã sim. E da cerveja, que é também um líquido milenar, muito apreciado no mundo inteiro e que ganhou espaço para você ter essa combinação com outros ingredientes, e a erva mate é um deles. E eu acho que a gente está aqui no local certo, com a pessoa certa para a gente falar, Sidney. Quando a gente fala de um mestre cervejeiro, a gente também fala de alguém que faz o chopp. Qual que é a diferença básica aí, só para a gente poder separar o chopp da cerveja? Essa é uma das grandes curiosidades, Sidney. E a tua pergunta é extremamente pertinente, porque as pessoas, o conceito que se tem de chopp e de cerveja, ele é muito semelhante, mas as pessoas eles confundem. Chopp, ele é oriundo, a palavra chopp é oriunda de uma unidade de medida, né, de 500 ml, mas por uma interpretação talvez equívoca, lá quando se iniciou a legislação de cervejas, etc., aqui no Brasil, colocou-se com uma nomenclatura diferente. Mas não existe absolutamente, no líquido em si, diferença nenhuma entre chopp e cerveja. Você tem uma diferença de processo, que é uma etapa a mais. O chopp é a bebida fresca, viva, não pasteurizada. E a cerveja, ela é pasteurizada. Ponto final. Eu faço uma analogia. É como o leite. O leite sai da vaca cru e ele é chamado de leite. Então ele vai para a indústria, passa pelo processo de pasteurização ou pelo processo UHT e continua sendo chamado leite. Por que é que a cerveja, quando nasce, tem que ser chamada chopp e quando passa pelo processo de pasteurização tem que ser chamada cerveja? Particularmente com alguém que já trabalha e estuda, né, há 14 anos com isso, não concordo com essa legislação, mas é essa a única diferença, é o processo de pasteurização. O líquido é exatamente o mesmo. Então eu produzo o chopp, coloco ele no barril, fresco, vivo, fresco não, né? Vamos lá, vivo, sem pasteurizar, e aí coloco o resto do tanque lá de fermentação, que está fermentado, o resto coloco em garrafas e pasteurizo. Ela também continua fresca, mas agora pasteurizada. Pasteurizada, ela obrigatoriamente precisa ser chamada de cerveja. Enquanto o chopp vivo pode ser chamado de chopp ou cerveja. Entenda-se ainda por cima, o Brasil é o único país do mundo, salvo engano, tá? Nesse último ano, o Brasil é o único país do mundo que tem a diferença entre chopp e cerveja. No resto do mundo é cerveja. Então, vamos falar sobre cerveja com erva mate. Então, até porque estamos falando aqui com o Diogo Endes, que é doutor em processos cervejeiros pela Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, a USP, e nesse aspecto, então, autoridade no assunto para poder conceituar isso. E para falar, então, um pouco sobre a questão da erva mate. Como que a erva mate saiu da nossa tradicional cuia, como a gente disse, que é a origem, pelo menos, do uso dela como chá? Como que ela passou aí virou cerveja? Ou fez uma parte do componente, porque a cerveja tem a sua base, mas o que, que agrega a erva Sim, mate à sim. cerveja? Olha, a erva mate com certeza agrega muito, né? Mas vamos falar que nem você falou, Sidney, da base da cerveja, né? Existem no mundo ah, as escolas cervejeiras, que nada mais são do que regiões em que a cerveja se consolidou já historicamente, já de centenas de anos até milhares de anos. E entenda-se por escola, são estilos aí que se caracterizaram em cada região, ou até em cada cidade, por alguma característica de ingrediente, por alguma característica de água, por alguma característica de processo, tá? Então, por exemplo, nós temos as principais escolas, são a escola alemã, onde nós temos República Tcheca, Alemanha, Áustria, tá? França também ali.
Nós temos basicamente a escola belga, franco-belga, na verdade, a França também tem, a França, perdão, a França se enquadra mais com a escola belga, tá? Nós temos a escola britânica, ou inglesa, como preferem, né? Dessas três, derivou-se aí a escola americana tem uma característica mais de lupular as cervejas, pegar os estilos clássicos dessas escolas alemã, belga e britânica, inglesa, e lupular, bastante colocar lúpulo característico dessas regiões lá dos Estados Unidos, tá? Mas então as três grandes escolas estão, então, são as alemãs, a alemã, a belga e a inglesa, tá? E aí a gente tem as cervejas desenvolvidas nas regiões muito características. Então tem a Altbier de Düsseldorf, na Alemanha, tem a Kirsch, tem também na Alemanha, de Colônia. Aí nós temos a própria, o estilo Viena, da cidade de Viena, na Áustria. Enfim, daí tem a Stout e a Porter lá da Inglaterra. Nós temos as Blonde, Dubbel, Tripel, Quadrupel da Bélgica, enfim, né? Cada uma delas tem essas características específicas que envolvem aí fermento, maltes, lúpulos, etc., né? A água também muito característica. E dentro dessas escolas alemãs, nós temos vários estilos cervejeiros, alguns deles eu já citei aqui. Nós temos a English IPA, nós temos a Blonde, a Dubbel, Tripel, Quadrupel, que eu já falei, né? Nós temos a Kirsch, a Altbier, tem a Rauchbier, que é defumada lá da Alemanha, tem a cerveja de trigo, tem a legítima Pilsner, que é da República Tcheca, né? Que mais? Enfim, né, nós temos inúmeros estilos cervejeiros. E esses estilos cervejeiros foram se consolidando ao longo do tempo. E cada região, né, por mais que desenvolvesse um estilo cervejeiro, às vezes buscava uma característica de um ingrediente seu, uma erva diferenciada, etc. E como nós temos o Gruit na Bélgica, que não tem lúpulo, né? Mas tem outras ervas. Então, quando a gente desenvolve um estilo cervejeiro hoje no mundo, nós temos aí praticamente 200 estilos de cervejas catalogados. Você tem variações que são características de uma determinada região. Por exemplo, no Brasil, ou melhor, dentro do mundo cervejeiro, nós temos uma cerveja genuinamente brasileira, que é a Catarina Sour, desenvolvida pelos catarinenses, né? Onde você tem uma cerveja ácida, que tem bactérias que fazem a fermentação e colocam uma fruta mais característica regional, claro, né? Para dar sabor e conferir aroma e sabor. Ou seja, você pode adicionar ingredientes para conferir uma característica regional, tá? Então, muito provavelmente, e dentro dos estilos cervejeiros, nós temos as herb and spiced beers, ou seja, cervejas com condimentos e com ervas, tá? Que é um estilo dentro da grande, né, do grande guia de estilos que a gente tem. E a erva mate muito provavelmente entrou aí, tá? E a erva mate, obviamente, a gente sabe que ela tem um sabor fresco, tá? De mato, de chá, né? De verde. Então ele vem trazer essa característica para cerveja, tá? Obviamente que se nós olharmos para o mundo de cervejas que a gente já comentou, eu não consigo fazer com que a erva mate tenha todo esse impacto na cerveja se eu pegar uma cerveja pesada, É o caso né? da IPA, por exemplo. Exatamente. Então, por exemplo, pega uma IPA. A IPA é uma cerveja que tem um amargor mais intenso. E os lúpulos que a gente utiliza para colocar na IPA, normalmente são lúpulos que têm uma quantidade de óleo essencial, que tem aromas que lembram frutas cítricas, por exemplo, que é o mais comum, né? Frutas cítricas, maracujá, frutas amarelas, enfim. Eles são muito intensos na IPA, né? Então você coloca lúpulos em grande quantidade para dar esses aromas e sabores. E na erva e para que a erva mate tenha esse destaque, a erva mate, apesar de ter esse impacto de amargor, de aroma e sabor, ela é uma erva mais suave, ela não é uma erva agressiva, né? Não é uma erva amarga. Então, para que você tenha esse impacto da erva mate de uma cerveja, a gente escolhe normalmente estilos mais suaves para colocar erva mate e dar esse sabor, esse aroma dessa erva tão característica para a gente, tão adorada aqui no Sul, especialmente. E quando a gente fala de erva mate, como tu disse, né, Diogo, nós temos essa questão de que ela traz um frescor, então ela traz um aroma Sim, diferente, uma cor diferenciada. Essas são as partes, os componentes diferenciais de uma cerveja com erva mate?
Sim, ela traz essas características, né? A erva mate inevitavelmente vai trazer um pouquinho de cor, vai trazer esse frescor da erva, vai trazer uma certa turbidez, então aquela cerveja que era límpida, né? Ela fica mais turva. Entenda-se por turva, né? Parece suja, às vezes as pessoas interpretam dessa forma. A cerveja pode ser clara, mas continua turva. É diferente de cor escura, né? As pessoas confundem escura com turbidez. Então ela traz um pouquinho de turbidez. Mas assim, na cerveja ela fica excepcional, né? Dependendo da forma como você adiciona, quantidades, etc., ela realmente traz uma característica muito peculiar, que é da própria erva mate. Tu, como mestre cervejeiro desde 2010 e doutor em processos cervejeiros, como que avalia essa questão de mercado de uma cerveja com erva mate? Como que está neste contexto? Ele tem avançado nos últimos tempos? Tem muito campo para avançar? Como que é essa relação da produção com o consumo? Ela realmente tem avançado, mas ainda tem muito para avançar. Por quê? Porque eu acho que a erva mate realmente tem um potencial de trazer essa característica, né, de aroma e de sabor, mas não só isso. Tem muito a se explorar de história, de cultura, do trabalho, né, do agricultor, que é um trabalho duro, que a gente sabe que o trabalho da agricultura, ele é um trabalho extremamente nobre, mas ele não é um trabalho leve. Ele é um trabalho pesado, de duro, sol a sol, e isso não muda para quem é produtor de erva mate, né? Continua sendo um trabalho. Então, acho que a gente tem que explorar nesse sentido, uma erva mate de uma variedade local específica, né, ou de um tipo de cultivo diferenciado, ou que traz um sabor, a nativa, ou, por exemplo, a erva mate barbacoa, né, preparada, secada em barbacoas, onde você tem a incidência direta ah, do Mais calor fumaça? oriundo da lenha, da fumaça, então traz uma erva mais defumada. Então, veja, a gente tem muito a explorar, mas não é só uma questão de aroma e sabor, tem a questão de mercado, marketing no sentido, né? Saber como apresentar isso daí, como explorar isso daí, mas a gente tem um mercado gigantesco ainda pela frente e muito a ser aproveitado com a junção dessas duas bebidas, ou melhor, da bebida, a cerveja bebida com a erva mate. A cerveja acaba se tornando mais uma opção, porque o chimarrão tradicional ele vai continuar existindo, seja ele da forma da erva mate mais descansada, mais escura, daquela verdinha mais tradicional, mais componente aí do paladar do gaúcho, e nesse aspecto aquela argentina, que também é diferente, mas a erva mate para a cerveja, ela aparece como mais uma possibilidade, porque é um extrato diferente que se tira de um tipo de erva mate, de folhas diferentes, Diogo. E a maneira como você prepara ele, né? A gente também, por exemplo, se você pega uma erva mate pura folha, né, de uma erva mate mais tradicional, você percebe que ela tem um amargor um pouco mais acentuado, né? Ah, e não é diferente para a cerveja. A maneira como você aplica a erva mate, a forma de você extrair os compostos dela para colocar na cerveja, pode ser em contato direto com a cerveja ou preparação de um extrato, enfim, tem diferentes formas, essas aqui são as duas principais, né? Vai impactar diretamente o sabor. Mais sutil, mais intenso, mas tudo isso está na mão do mestre cervejeiro. É ele quem define, ao final, o perfil que ele quer. Eu digo ele perfil que ele quer. Ele que define, não, né? É o cliente normalmente. É o cliente que quem dá essa questão. A cervejaria, né, que vai atrás disso, o cliente vai olhar, não, eu quero uma cerveja mais assim, mais assado, mais amarga, mais intensa, etc. Então, se o mestre cervejeiro percebe isso, ele pode dosar isso na mão na hora da produção, né? Na hora de fazer o extrato, a produção direta, enfim. Tem diferentes formas para a gente fazer. Até porque quando a gente fala da cerveja não é diferente quando a gente pensa aí numa cozinha mais gourmet, onde o chefe acaba trazendo seus produtos, os mesmos produtos, mas a forma que trabalha esses ingredientes acaba trazendo diferencial. Da mesma forma, os mestres queijeiros, que são tão tradicionais também. Então, a cerveja depende muito de como usar os componentes, como tu disse, são componentes de fermentação, são lúpulos e outros agregadores, o tipo de água, e nesse aspecto, então, aquele ingrediente a mais é que dá um diferencial para uma cerveja, Diogo? Isso, o ingrediente e a condução é que assim, a cerveja, ela sabe o que, Sidney? É legal essa tua pergunta, porque a cerveja ela é um contexto realmente muito grande, porque ele é um contexto, é todo o processo.
Desde a escolha da matéria-prima, a forma como eu desenvolvo o meu processo, e como eu cuido dos meus ingredientes, como eu conduzo tudo isso, vai ter um resultado final. E quando você tem mais um ingrediente para agregar sabor e aroma, como é a erva mate, é bem desafiador. Mas eu afirmo para você, o resultado final é fantástico. E para a gente meio que arrematar esse assunto, até porque dá uma certa sensação assim, de vontade de experimentar esses produtos, e a maioria deles, obviamente, tem os seus segredos de mercado, como é a velha e conhecida fórmula da Coca-Cola, que praticamente ninguém conhece e que todo mundo tenta imitar, então na cerveja não é diferente, como tu disse, são escolas distintas, é a escola alemã, ou então a inglesa, ou então a questão assim, a gente sempre fica pensando e sempre existem os segredos de mercado. Mas nesse contexto aí do paladar da cerveja, da questão geral, existe alguma coisa para aqueles que querem dirigir e antes pode tomar uma cerveja 00? Uma sem álcool, Diogo? Olha, até onde eu sei no mercado não tem nenhuma cerveja zero álcool ou, né, sem álcool com erva mate. Posso estar muito enganado, tá, Sidney? Eu não tenho acompanhado com um pouco mais de detalhes os lançamentos aí dos últimos 3 ou 4 meses, tá? Mas, salvo engano, até então não tinha. Só um parênteses, a gente falou sobre sem álcool, né? Com álcool. Zero álcool é praticamente zero álcool extraído e sem álcool pode ter até 0,5%. Então tem essa pequena diferença, tá? Mas, salvo engano, eu não lembro de ter visto nenhuma cerveja sem álcool ou zero álcool contendo erva mate na sua composição. Tá aí o desafio, então, para o mestre cervejeiro e doutor, quem Exato. sabe, pensar aí, e como tu disse, trabalha também com clientes, então é importante entender que um mestre cervejeiro, um doutor nessa questão, ele também é contratado por pessoas que querem desenvolver cervejas diferentes. Então, teu trabalho também se resume nesse aspecto. Se eu, por exemplo, quiser te Exato. contratar para desenvolver um projeto de uma 00 álcool ou então uma sem álcool, como você disse, tem essa diferenciação também. Então, é um tipo de questão a ser pensado futuramente, por que não desenvolver no mercado, Diogo? Tenho certeza que esse mercado tem um grande potencial, porque a erva mate ela é querida, a cerveja ela é querida, e a cerveja sem álcool, nós vamos falar sobre a sem álcool especificamente, né, que é a maior parte que nós temos no mercado, né? A cerveja sem álcool, ela tem sido muito aceita. Ela já vem de longa data, tá? Da Europa. Eu morei na Alemanha de 2007 a 2008, então lá a gente já consumia cerveja sem álcool, então a cerveja sem álcool já vem lá na Europa de muitos anos, ou seja, se nós falar de 2007 para 2024, 2025, vamos lá, que a gente está entrando aí, já são 18 anos, né, cara? Então, a cerveja sem álcool já tem um histórico, só que ela tem ganhado espaço, principalmente por conta das políticas sociais que a gente tem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, nos países, com relação ao cuidar da saúde, as questões de legislação com relação ao trânsito, extremamente importantes. Então, diga-se de passagem aqui, se você me permite, esse parênteses, né, Sidney? Então, se você for sair para beber, por favor, não dirija. Seja consciente. É extremamente importante. Isso aqui não é demagogia, não é uma conversa que a gente joga ali, às vezes a gente fala, não. Seja consciente. Se você vai tomar, não tem problema, vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho, qualquer bebida que você queira, seja consciente, é, vá de táxi, de Uber, né? Peça carona para alguém. E se você quer tomar uma cerveja contendo uma erva mate, etc., escolha uma cerveja sem álcool, então, como a gente está batendo. Porque essas políticas elas têm ganhado espaço e eu acho que já está mais do que na hora disso se tornar consciência diária das pessoas que estão querendo tomar uma cerveja, uma coisa diferente. Até porque o tido, talvez, melhor motorista entre todos nós, pelo menos no atual momento, que é o Verstappen, ele faz justamente uma propaganda institucional para uma grande cervejaria, justamente com essa questão, né? Então, isso é uma importante conscientização de todos nós. E aproveitando ainda, Diogo, nesse contexto todo aí, quando a gente fala da questão da cerveja, do paladar e tudo mais, deixa aí aberto para fazer suas colocações, suas considerações e, sobretudo, abrindo espaço aí para a gente, mais uma vez, reforçar de que a erva mate é um elemento que pode ser usado na cerveja e que traz um diferencial com certeza.
Legal, obrigado, Sidney. Eu vou falar então especificamente para a gente encerrar aqui, falar um pouquinho sobre o processo. Então, para você que quer fazer uma cerveja, né? Você pode fazer o seguinte: além dos ingredientes que você vai, né, cuidar para você fazer uma cerveja normal, seja ela sem álcool ou, né, uma cerveja contendo álcool, você vai escolher ingredientes com qualidade. E quando você for trabalhar com erva mate, você pensa o seguinte: você tem basicamente duas formas, que é adicionar a erva mate diretamente lá no processo de fervura, né? Quem conhece o processo cervejeiro, se você não conhece o processo cervejeiro, convido você a dar uma lida, uma estudada, né? Tem o meu Instagram, Professor Cervejeiro Oficial, e tem lá no meu YouTube, youtube.com.br professor cervejeiro, tá? Tem bastante conteúdo sobre como você aprender a fazer cerveja, enfim. Então tem basicamente na fervura e fazer um extrato de erva mate são as principais maneiras de você fazer. Então fica o desafio aí para quem quer fazer uma cerveja de erva mate, contendo, ou melhor, sem álcool, né? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. E, Sidney, eu quero te agradecer também imensamente pelo espaço aqui para a gente falar dessas duas bebidas. Eu falo da duas bebidas, né, do chimarrão, na verdade, mas falando da erva mate aqui, que tem um papel extremamente importante social, cultural e econômico, especialmente para nós aqui no sul do Brasil, tá? Se unindo a esse mundo da cerveja, que também é de extrema importância para a nossa cultura, especialmente aqui, onde nós estamos na região de Santa Catarina, bastante cervejarias, né? Colonização, as colonizações alemãs, é, austríacas, né, onde nós temos a cerveja como um dos pilares de desenvolvimento da sociedade. Então, juntar essas duas bebidas é sempre um prazer e falar sobre elas também. Aproveitando, né, Diogo, a gente vai deixar aí embaixo aí também para você que quiser fazer o contato com o Diogo, vamos deixar aí à disposição também o teu Instagram, o teu YouTube aí descrito, para que o pessoal possa também te seguir, te acompanhar e caso queira deixar mais algum tipo de... Mas geralmente pelo Instagram, pelo YouTube acaba te localizando e aprendendo um pouco mais, mas quem quiser um conselho mais explícito ou quiser então desenvolver uma fórmula, como tu disse, para desenvolver uma cerveja precisa obviamente de um mestre cervejeiro e estamos aí à disposição também para deixar o teu contato para quem quiser aí te procurar, porque é aquela velha história, se eu quero aprender algo, eu preciso de um professor, e no teu caso, como professor, é alguém que pode dar essa instrução, Diogo. Obrigado, Sidney, pelo espaço. Valeu, então, e fica aí, então, na nossa legenda, ali embaixo, você pode acompanhar o Instagram e o YouTube do Diogo para fazer contato. Valeu, estamos sempre à disposição aí pela historiadervamate.com.br, Rádio do Mate, para trazer informações como essa da cerveja e nesse contexto ligado à erva mate. Obrigado mais uma vez, Diogo. Um abraço, até mais, obrigado.